Glória ao Senhor. Obrigado pela sua presença aqui, ó Pai. Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão. Feche seus olhos. Põe a sua atenção nele, porque o que interessa agora é ele, nada mais. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós damos glória a Deus. Amém? Aleluia. Quanto mais nós alimentarmos o maior que está dentro de nós, menos medo nós vamos ter das investidas do diabo. Porque tudo que o diabo faz é para lançar medo. Primeiro, dá uma aflição tão grande e logo a seguir vem um medo, um pânico. Porque é isso que o diabo faz. Ele lança problemas nas nossas vidas para a gente ficar com medo da situação. Que na verdade a situação é ele que pôs, então é para ficar com medo dele. Só que como ele faz tudo muito sutilmente, ele é camuflado, ele não aparece, a gente não sabe que está com medo dele. E é isso que ele quer. Mas o Senhor disse, nada temas, porque estou contigo. Então esse que está conosco é o maior, porque ele já habita dentro de nós, pela salvação e pelo batismo do Espírito Santo. Então nós temos que alimentar, né, esta presença de Deus dentro de nós, para a gente não ficar apavorado quando o diabo vem, porque ele é igual à espuma do sabão no vento. Ele lança aquilo. Se eu não souber diluir aquilo, aquilo me consome, embora seja algo falso. É terrível. Mas nós precisamos, então, da força de Deus, da presença de Deus. É muito importante nós passarmos momentos a sós adorando o Senhor. É necessário fazer, porque enquanto você está fazendo isso, Deus está guerreando no seu lugar. Porque Ele habita nos louvores. O diabo não quer que ninguém perceba, ou que aceite o que Deus fala, que é nos louvores, que Ele habita, que Ele age, que Ele destrói todas as maquinações de Satanás. Então a gente tem inúmeros testemunhos na Bíblia de situações desse tipo, que as pessoas ficaram adorando e louvando o Senhor, e Deus veio, e não é, com aquela glória dele esplendorosa, o poder foi liberado, e ele fez, e ninguém fez nada, só adorou o Senhor, só ficou na presença dele. É isso que é importante. Então nós temos que ser obedientes. Quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos adquirindo essa força de Deus. Esse poder vai sendo liberado através do nosso espírito, enquanto nós adoramos a Deus. Então nós temos que encher a nossa vida de louvor e adoração, porque isso daí nos faz fortes, emocionalmente fortes, diante do diabo, porque ele ataca nas emoções. Então isso é um perigo extremo, né, esse ataque dele nas emoções. Porque se eu não perceber que ele está me atacando emocionalmente, ele vai me sucumbir. Mas isso a gente só aprende quando nós estamos na presença do Senhor. Então isso é um treino. Quanto mais nós vamos ficando na presença dele, mais nós vamos recebendo do Espírito Santo a direção e a revelação. Ele faz isso. É tudo simples o que Deus faz. É de uma maneira simples. Nós que complicamos, sofisticamos e não percebemos. Então é importantíssimo nós adorarmos. Quem quer vencer situações e batalhas tem que fazer isso. Tem que passar tempo da sua vida a sós. O diabo vai vir questionar a sua mente, suas emoções. Não quero. Não é questão de querer. Isso daí é uma ordem que Deus deu. Então, se nós passarmos tempo com Deus, nós vamos ter essa força de Deus, esse equilíbrio. E Deus vai fazer. Em vez de você ficar perdendo e indo para baixo, você vai ficar ganhando. Porque Deus não mente, Deus não falha. Então, só que a gente quer ganhar as coisas com a força do nosso braço. Aí é que está o erro. Porque achamos que somos muito competentes. Nós temos muitos bons relacionamentos, nós temos força, é aí que está o engano. Então é daí que o diabo age para a gente não receber de Deus. O bom é receber dele, ser dependente dele, ele faz sim. Basta o quanto nós ficamos na presença dele para nos entregarmos a ele. Então a gente só se entrega o tempo que a gente está na presença dele.
adorando o Senhor. Você pode pôr um CD desse, de outros, cantando, como você queira, mas fique na presença dele, se entregando, prestando atenção, porque cantar é uma oração também. Porque você, em vez de falar, você está cantando. Mas não deixa de ser uma oração, e Deus age. Então, Deus faz essas maravilhas. Você não precisa ficar esperando no vazio. Você está esperando em Deus, vai acontecer. O impossível. Os privilegiados são aqueles que ficam na presença de Deus. Você não quer ser um privilegiado? Então, fica na presença dele. Ele é seu pai, ele vai fazer, por que não? Depende do quanto você se entrega a ele. Se você quiser fazer com a sua força, você não vai ter muita vitória, não. Porque a vitória que você consegue é falsa, porque é com a sua força. Então, você não venceu o diabo. Agora, se você recebe a força de Deus, o poder dele, então você venceu o diabo. É aí que é. Então, a gente precisa saber as manhas do diabo. E vamos seguir o que Deus falou. Você pode muito bem aproveitar a adoração da igreja. Por que você não chega na hora? Chega na hora que começa, você adora mais de 1 hora. Isso é muito válido. Porque se você não faz na sua casa, você faz aqui. Você se entrega aqui, mas não chega atrasado. Por que você chega atrasado? Você não tem relógio? Chega porque quer, porque você não quer ficar na presença de Deus. Marque que se você tiver um encontro que te interessa aí na rua, você vai chegar até antes. Óbvio. Vai um dia antes até. Para não perder, porque te convém. Agora, Deus que vai te dar a vitória contra o diabo, você não quer chegar antes para adorá-lo. Mesmo que você chegue antes e nós não começamos, tem um fundo de adoração aqui para você fazer. Se você quiser conversar com alguém, você conversa, mas se você quiser ficar quieto adorando aí, você pode. Por que você não faz isso? Porque não te interessa, você quer vencer a sua vida com a sua força. E Deus é para ser o seu escravo. Você manda e ele faz, ele não faz. Ele não é escravo de ninguém, ele é Deus, ele é Senhor. Então são muito abençoadas essas horas que nós temos aqui de adoração antes da ministração da palavra, em todos os cultos que nós temos. É justamente para nós usufruirmos da presença de Deus. São louváveis, enquanto você vai se entregando, cantando, falando com Deus, orando da sua maneira, colocando línguas. Isso daí ajuda você a receber de Deus, porque ele entra na sua batalha. Então não deixa o diabo destruir a sua vida. Põe o seu querer para você receber de Deus a vitória que você precisa. Porque as maiores ele fez. Ele abriu o mar, ele derrubou as muralhas de Jericó, ressuscitou morto, 4 dias lá morrendo. Ele multiplicou pães para a multidão, alimentou. Então o Senhor faz coisas assim tremendas, né? Ele venceu todos os exércitos inimigos de Israel. Deus. Não foram os homens, porque os homens nem mexeram em armas. O que Deus faz, está todo lá registrado, testemunhado para nós. Você tem problema na sua vida? Use tempo na presença de Deus, adorando a Deus. Ele vai fazer. Você não precisa ficar sem dormir, você não precisa ficar doente, você não precisa ficar apavorado, angustiado, deprimido. Você não precisa nada disso. Você pode ter a alegria de Deus, a força de Deus. E deixar Ele resolver para você. O tempo que você fica na presença dEle, a sua vida vai se tornando mais leve. Sua vida vai se tornando agradável, sem preocupação, sem medo, porque Deus, o seu Pai, está cuidando de você. Então, depende do que você quer, porque Deus te quer. Agora, você que sabe. Cada vez que você se aproxima dEle, Ele se alegra. Então, vamos prestar atenção aqui na palavra de Deus, que nós vamos estudar um pouquinho aqui. Sabe por quê, queridos? Existe muito engano no corpo de Cristo com relação ao chamado, com relação a servir a Deus, como fazer. As pessoas, elas acham que alguém humano vai dar para elas a unção para fazer o serviço. Isso não existe. Cada um tem que receber de Deus a unção que é de acordo com o chamado. Então, o chamado de Deus, ele tem para cada pessoa um chamado. Não existe uma pessoa no corpo de Cristo que não tenha o chamado de Deus. Todas têm. Bom, se a pessoa quiser saber qual é o chamado, tem que passar tempo com Deus. Às vezes, pode ser que venha uma profecia do Senhor. Isso é raro, né, toda hora, mas ele pode dizer, olha, Deus vai te usar nisso e naquilo. Ele já deu uma dica.
Mas isso não quer dizer que você já está pronto e vai acontecer, não vai. Mas acontece que as pessoas aí, elas querem que os outros imponham as mãos para que aconteça. Não vai acontecer. Só vai acontecer se ficar na presença de Deus. Então, examinando a palavra de Deus, eu achei assim, alguns versículos para esclarecer que o chamado só acontece quando nós passamos tempo com Deus, em oração. Quer ver? Porque Paulo vai explicar bem isso para nós. Abre a sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1, versículo 1. Amém? Porque tem tanta coisa errada no corpo de Cristo, as pessoas se promovendo assim demais. São o próprio homem que se promovem nas coisas de Deus, achando que é Deus. Nunca pagou o preço para fazer o que Deus quer. Faz o que acha que deve e está enganado. Então isso é uma doutrina errada. Isso é um engano de Satanás e nós não precisamos andar nisso. Por isso que nós temos o Espírito Santo que nos ensina a verdade. Então, olha, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, é um ministério, certo? É um chamado que Deus deu para ele de ministério. De Cristo Jesus, por vontade do pastor da igreja lá de Éfeso. Não, por vontade de Deus e o irmão Timóteo. Então, ele está dizendo aqui que ele é um apóstolo, um ministro de Deus. Ele tem um chamado que veio da vontade de Deus. Ele nunca soube que isso seria. Mas quando Jesus aparece para ele e ele vai, né, se isolar, orando muito em línguas, e então Jesus mostra para ele qual que é o chamado dele, que é de apóstolo. Ok? Então ele, que é o apóstolo que compôs ali todo os 12, depois, mais para frente. Então, quem estabelece o chamado é Deus, tá certo? Não é pessoa nenhuma. Porque às vezes as pessoas querem que haja uma imposição de mãos para passar uma unção, para acontecer, e não é. É Deus que estabelece. Ok? Então veja Filipenses capítulo 2, aqui mesmo para trás. Nós vamos ver assim, Filipenses, vamos andar por aí, Colossenses. Isso, Filipenses, vamos ver aqui. Versículo 13, ele diz assim, Filipenses, capítulo 12, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua vontade. Então, as pessoas, por causa dessa palavra aqui, porque é Deus que efetua o querer e o realizar, de acordo com a vontade dele, então as pessoas pensam que um chamado de Deus é automático, sabe? E daí não vão buscar Deus para realmente saber e para crescer, e deixam assim, o dia que Deus quiser vai acontecer. E não é assim que acontece. Nem é que é assim. Você não planta lá uma semente e deixa lá o dia que quiser vai nascer. Você nunca cuidou daquilo, nunca tomou conta, nunca se deteve naquela semente para que ela germinasse e crescesse, tá certo? É assim. Então, não é porque é da vontade de Deus, né, o chamado, a realização do chamado, a efetivação daquele chamado, que nós não precisamos fazer nada, é da vontade dele, ele é que sabe. Não, Senhor, não tem nada que Deus que sabe. Então, esses enganos estão por aí e as pessoas ficam esperando e nada vai acontecer. Então, não é por aí. Não é porque é da vontade dele que isso é automático. Ok? Então, vamos ver agora. Volta lá para Colossenses, capítulo 1 de novo. Agora vamos ver aqui, versículo 9. Olha, o versículo 9. Por esta razão, também nós, Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele está dizendo aqui que ele orou bastante para que a vontade de Deus viesse sobre estas pessoas com quem ele está falando aqui, e no caso para nós. Então, não é automático o querer e o realizar de Deus, como nós acabamos de ver, porque precisa de muita oração.
Estão acompanhando? Porque ele diz aqui que não cessou de orar para pedir que haja conhecimento da vontade de Deus. Há uma intercessão, há uma oração, mas para que a pessoa se desperte e queira ir buscar. É isso que ele está dizendo. Então, o chamado de Deus não acontece porque você está ouvindo dizer que tem um chamado, ou porque alguém deu uma palavra para você sobre isso. Ele acontece de acordo com muita oração, de estar presente naquilo que Deus quer, nas práticas da oração, ok? Conforme ele disse aqui. Então, não é automático. Ninguém entra no seu chamado automaticamente. Precisa ficar na presença de Deus. Então, veja, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo está falando isso. Que nós temos que ser suficientes em Deus. Não com a nossa suficiência humana. É aí que há um erro e uma falha no corpo de Cristo. Porque as pessoas querem servir a Deus com a sua autossuficiência. E aqui Deus está falando para nós que é com a suficiência de Deus. Então, não é automático, tá? É da vontade de Deus, existe um chamado. É preciso oração para acontecer, para adquirir a suficiência que vem de Deus para fazer o que Ele quer. Não é porque você é bacana, que você pode, que você vai servir a Deus. Nem pensar. Então, existem dois grupos de cristãos, né, no corpo de Cristo. Um que sabe qual é o seu chamado, né, que vai buscar o crescimento. Muito bem. E existe um outro que não sabe qual é o chamado e nunca vai saber. Porque já tem a mente formada, ou seja, deformada, né? Em pensar que Deus nunca vai usá-lo. Tá? Então, isso é um grande número no corpo de Cristo. Acha que Deus nunca vai usar. Talvez pelas situações do passado. Ou a pessoa nunca estudou, ou a pessoa teve sempre problema na vida, com as suas emoções, sei lá, com o que aconteceu. Então, a pessoa, ela mesma se menospreza e acha que Deus nunca vai usá-la, porque se acham incapazes. Por que se acham incapazes? Porque estão com o conceito errado, porque aqui está escrito que nós só servimos a Deus com a suficiência que vem dele. Então, quem quer servir a Deus vai ter que buscar essa suficiência nele. Não é com o que você sabe, com o que você tem, com o que você é. Não é. Ele vai transformar e colocar em você a suficiência dele para você servi-lo. É bom saber isso. Então, se você quiser servir a Deus, você tem que pôr a mão no arado e ficar firme lá. Não tirar. Buscar Deus. E ele, então, vai fazer. Então, não vamos ser este grupo que nunca sabe e que acha que não vai dar. Conforme você vai ficando na presença de Deus, ele vai agindo. Então, e para também servir a Deus, não precisa ter título nenhum, sabe? Não precisa ir para a escola, para a universidade teológica, não precisa ir para a escola bíblica, não precisa ter um diploma, ser graduado, que eles dão isso daí, porque tem igreja que só aceita pessoas para ministrarem lá se tiverem diploma. Se forem graduados nas escolas bíblicas. Você estudou em qual escola? Para você poder ministrar e tal. Então, não é isso. Está tudo errado, porque a suficiência vem de Deus. Então, descarta tudo o que é humano, tá? Então, vamos ver agora Hebreus. Abre lá. Hebreus. Está valendo? Então, não existe agora aquela ideia que isso saia da cabeça, né, de quem está enganado. Hebreus, capítulo 13. Vejamos lá. Versículo 20 e 21. É o último capítulo. Então vamos lá, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele,
por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vocês estão vendo que nós temos que ler muito a palavra de Deus, porque um versículo encaixa com o outro, formando um todo, né? Formando uma visão, a mente de Cristo. Veja que ele novamente está falando aqui, que essa palavra aperfeiçoe em todo o bem, quer dizer, nós temos que crescer espiritualmente. É isso que ele está falando, que ele nos dá esse aperfeiçoamento. O crescimento, o desenvolvimento espiritual é ele que dá, é Deus que dá. Tá? Mas não é assim, eu fico lá dormindo, não faço nada e Deus dá. Não, isso eu adquiro buscando Deus, né? Orando, ele vai fazendo. Tá? Porque nada acontece em oração, nós já vimos lá. Para que, então, esse crescimento é para cumprir a vontade de Deus. Nós temos que crescer espiritualmente para cumprir a vontade de Deus, que opera em nós, essa palavra agradável quer dizer a suficiência. Lembra que nós acabamos de ler que nós, para servirmos a Deus, recebemos a suficiência dele? Então, esse crescimento que ele nos dá quando estamos orando, quando você está quieto orando, buscando Deus constantemente, você está crescendo espiritualmente. Para quê? Para você conhecer a vontade de Deus. E você sabendo a vontade de Deus, como ele diz aqui, você vai receber a suficiência de Deus para você servi-lo. Então, o servir a Deus não é esse padrão que está por aí, que qualquer um serve, ou então ficam lá muito, né, num pedestal tão alto que todo mundo acha que só aquela pessoa que é capaz, porque foi estudar aqui, ali, ali. E não é. Nós recebemos de Deus a unção, o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, a suficiência para servirmos a Ele. Isso depende de quem busca a Deus mesmo, quem fica a sós com Deus, orando para receber essa suficiência. Então, voltando lá para Colossenses de novo, vai lá, capítulo 3 agora. Falei que nós vamos estudar bastante aqui, para cá e para lá. Colossenses, capítulo 3. Vejamos agora. Então, versículo 1, que a gente já conhece muito essa palavra. Olha só. Portanto, capítulo 3 de Colossenses, versículo 1. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, o que ele quer? Que nós recebamos a suficiência dele para nós servirmos a ele. Porque não é com a teologia, não é com títulos que se dão por aí, não é ser graduado na escola, isso e aquilo, que nos faz suficientes para servirmos a Deus, de jeito nenhum. É ele que coloca em nós. Nós não podemos pôr força em diplomas, em nada que seja humano. É isso que ele está falando. Para servir a Deus, nós temos, é tão simples, mas parece assim que não se encaixa com a vida humana, justamente porque é espiritual. Quem vai ficando sozinho com Deus vai sendo capacitado por Deus, porque o chamado vai aparecendo para se fazer. Então, não é para nós pensarmos nas coisas daqui terrena, mas nas coisas do céu. Ou seja, a vontade dele. Ou seja, a suficiência dele, porque vem de cima. Então, nós vamos adquirir isso na presença de Deus. Se você vai adorando a Deus, você vai lendo a Bíblia, você vai orando em línguas, vai aparecendo o seu chamado. Você vai sabendo o que Deus quer que você faça. Certo? Quando você põe um sapato que tem cadarço, você sabe que você tem que amarrar ele ou não. Lógico, você está com as faculdades mentais perfeitas. Então, você sabe que você tem que amarrar o seu sapato. Ué, mas como é que você sabe que você tem que amarrar o seu sapato? Ué, eu sei, não vou andar com eles amarrados. Pois é assim, como é que você sabe que é para você fazer isso para Deus? Ué, porque eu sei. Por que você sabe? Porque você fica na presença dele. Então, Deus vai passando para você o que ele quer que você faça. Não são homens que vão impor e falar para você. Você vai ter isso no seu coração. Há sim uma confirmação, mas quem coloca é Deus. Então, não podemos pôr a força, sabe, gente, em nada do que é teórico, humano, mas é no Espírito. Ele vai te dar a suficiência para você servi-lo. É maravilhoso, porque Deus é uma pessoa e como a gente não vê Deus, mas vê o mover dele
as coisas acontecendo. É bárbaro. E você envolvida naquilo que ele quer que você faça. É tão poderoso como se Jesus estivesse fisicamente presente. É maravilhoso esse poder dele para agir nas nossas vidas e no reino de Deus, nos chamados. Então, vamos ver agora Hebreus outra vez. 4, volta lá. Eu devia até ter dito para vocês deixarem marcadinho, né? Para achar mais fácil. Então, Hebreus 4, olha só este versículo. E nós vamos encerrar aqui. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, versículo 16. Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós vamos na presença de Deus, a gente entra aqui no trono da graça, então a gente entra na presença dele. E lá nós recebemos a suficiência dele. Não existe outro lugar para nós recebermos a suficiência dele. Só que tem um porém, nós precisamos querer a suficiência dele. Ou nós vamos ter a suficiência de Deus, ou nós vamos ter a nossa suficiência. Porque ninguém é burro. As ideias vêm muitas. Só que a gente precisa saber de onde vêm essas ideias. Porque se forem nossas, Deus não está presente. Se forem dele, ele está dando a suficiência dele e 100% abençoado, resolvido, dado tudo certo. E é isso que Deus quer. Que nós busquemos a suficiência dele. Então, quando você estiver orando, peça a Deus para ele dar a suficiência dele para você. Porque nas orações a gente tem que pedir essas coisas. E ele vai passando isso para você, porque junto do trono da graça, é lá que nós vamos ser equipados. Mais uma vez, nós estamos vendo e corrigindo aqui doutrinas erradas. Que o chamado de Deus, veio por uma imposição de mãos, de alguém que orou, e aí que aconteceu. Não é por aí, gente. Deus pode confirmar um chamado, mas ele não vem pela imposição de mãos de ninguém. Ele vem pela suficiência de Deus na nossa vida. Então, que caia da tua cabeça, do seu entendimento, essa doutrina errada. Para você servir a Deus e entrar no seu chamado, você tem que ficar na presença de Deus. Existe um chamado de Deus para você. E se você cumprir, você vai ter galardão. Porque nós vamos receber de Deus aquilo que nós fizermos aqui na terra. Né? Então, é importantíssimo nós sabermos o que Deus quer e fazermos, porque Deus vai nos abençoar eternamente. Porque se eu fizer o que Deus mandou, é isso que conta. Não adianta essa bênção de 2 minutos aqui, ou de 1 ano ou 2. O que adianta é a eternidade. O que nós vamos ter na eternidade. Por nós sabermos o nosso chamado, termos cumprido o nosso chamado, dentro da vontade de Deus. E isso é na presença de Deus. Ele vai te abandonar, ele não vai te abandonar, ele vai te dar força. Ele vai te abençoar e te ajudar. Amém, queridos? Então, o chamado vem da suficiência de Deus. Então, você que vai precisar buscar, se quiser, a suficiência dele. Amém? Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.